galera, é o seguinte, quando a gente tá com os nossos filhos, a gente tem dificuldade de falar sobre sexo por várias razões, principalmente pelo tabu que existe na sociedade sobre o assunto. Então existe aquela ideia de que sexo é algo mais 18, né, para as pessoas acima de 18 anos. Mas como a gente sabe hoje, pessoas de 13, 14, 15 anos já estão experimentando o sexo. Algumas não estão nem experimentando, mas já sabem sobre o assunto. Por quê? Porque hoje a gente tem a internet. E a internet tem assunto pra todo mundo. E eu sempre fico pensando, cara, por que os pais dessas crianças, desses adolescentes, não conversam sobre sexo com essas pessoas? Porque a curiosidade, ela começa a partir do momento que você identifica que o seu corpo pode te dar prazer. Às vezes uma criança com 6 anos, 5 anos já começa a identificar prazeres com toque. Isso não é um problema. Isso é uma coisa normal. A criança, ela não tem a malícia que nós temos. Então a criança, por exemplo, quando é uma menina e ela começa a sentir que quando ela toca na perereca dá um prazer pra ela, não significa que ela vai ser uma puta, que não sei o que vai dar pra todo mundo, que ela já quer transar, não. Mas ela sabe que tocando na perereca ela consegue sentir um prazer, porque realmente ali é uma zona de prazer. E o homem, a mesma coisa, quando ele começa a sentir prazer a partir dali. E isso começa na própria infância. E é importante que você lide com a criança desde pequena sobre a questão do sexo de forma bastante natural, para que ela cresça entendendo que o sexo é uma coisa normal e natural. Eu sei que é uma coisa difícil. Muitas mulheres vão falar assim, pô, Fábio, falar é muito fácil, mas na prática é muito difícil. Cara, não é difícil. É você sentar e pensar o seguinte, seu filho tem que ser o seu melhor amigo. Seu filho tem que ser o seu melhor amigo. Você tem que transmitir a confiança pra ele. Ele tem que chegar e falar assim, cara, que massa, eu posso confiar na minha mãe. Posso chegar em casa pra ela e falar assim, olha mãe, vou ter minha primeira relação sexual, preciso da sua ajuda, queria que você me desse algumas dicas, algumas técnicas e tudo mais. Por quê? Porque isso ajuda a sua relação com o seu filho. Só que hoje, as crianças, os adolescentes, eles estão buscando orientação fora de casa. E nada mais importante do que você, pai e mãe, orientar os seus filhos para que seus filhos não se tornem os caras escrotos ou então não se tornem mulheres que não entendem sobre orgasmo e tudo mais. Cara, hoje eu fico recebendo perguntas de mulheres até tipo assim, de 20 anos, 30 anos, 40 anos, falando assim, Fábio, eu nunca gozei, nunca consegui chegar no orgasmo e tudo mais. E muito vem da educação, de quando essa menina era pequena, nunca teve nenhum tipo de orientação dentro de casa para falar sobre sexo. Além dos cuidados que a pessoa tem que ter com o sexo, como que o sexo pode te proporcionar prazer e como é importante que você retribua o prazer que você está recebendo. Porque o que existe de egoísmo dentro do sexo é algo absurdo. E muito disso é culpa da educação que essas pessoas tiveram. Então aquele cara que não te fez gozar, aquele cara que teve egoísmo na cama e que não pensou em você, muitas vezes foi porque ele não teve nenhuma orientação em casa de como deve se tratar uma pessoa e como é importante se retribuir o prazer no sexo. Desde pequeno você trata de sexo com seu filho, ele já vai crescer habituado a falar com você, a desabafar com você, a se tiver algum tipo de problema, falar com você. Existem muitas mães, por exemplo, que infelizmente têm esse tipo de prática, e pra mim é complicado, que é, por exemplo, a menina tá lá na sala, vendo desenho, aí ela começa a passar a mão na perereca, aí começa a passar a mão na perereca, começa a passar a mão na perereca, aí a mãe olha pra menina e fala assim, filha, é errado, tira a mão daí, você não pode ficar com a mão na perereca. Olha que coisa mais absurda. Você não pode falar isso pra sua filha, você tem que simplesmente chegar pra tua filha e falar, filha, você tá com algum problema? Tá coçando? Porque às vezes ela tá com algum problema ali na perereca. Pô, vamos no médico, vamos ver o que é. Então assim, é muito importante que você tenha essa preocupação ao invés de ficar julgando a pessoa por estar com a mão ali. Você tem que sentar, você tem que conversar, você tem que falar sobre aqueles prazeres. Tem muita menina que fica assim, eu não posso transar porque minha mãe vai descobrir que eu não sou virgem. Tipo assim, cara, você tem que lidar com o sexo de forma natural, para que ela procure você para tirar dúvidas, para que ela procure você para poder saber sobre o assunto, entendeu? Para que ela consiga se soltar com você. Com certeza a sua opinião é muito importante para os filhos de vocês.